E aí galera, tudo tranquilo? Prosseguindo aqui com o capítulo 4, a gente vai falar sobre pilhas. Uma pilha é uma estrutura ordenada pela entrada e saída dos seus elementos. Usa o esquema LIFO, né, que é o último a entrar, é o primeiro a sair. É como uma pilha de prato, né? O último prato a ser limpo é o primeiro a ser guardado. Como aqui na imagem acima, né? Se você vai empilhando os pratos, esse daqui foi o primeiro, ele vai ser o último a ser removido, mas o último que foi colocado, que é esse verde aqui de cima, ele vai ser o primeiro a ser pego na hora de ser limpo ou guardado, né? No caso. Criando uma pilha, a gente vai usar essa função dsStackCreate e vai guardar na variável pilha. Esse vai ser o identificador da nossa pilha. Inserindo dados na pilha, ou empilhando, né? A gente vai usar a dsStackPush e a gente aqui no primeiro argumento coloca qual que é o identificador da pilha e no segundo qual que é o valor que a gente está empilhando. Então a gente empilhou o valor Maria na pilha. Vamos ver de forma gráfica. Já supondo que tem esses dois valores, Ana e Clara, a gente empilhou o Maria, então ele foi aqui para o topo da pilha. Podem ver aqui em cima que ele foi empilhado. Então eu coloquei de forma gráfica que fica mais simples de ver. A gente empilhou o valor Maria. Inserindo vários dados na pilha, a gente pode colocar uma vírgula e continuar colocando valores. No máximo são 15 valores por vez. Então a gente empilhou Maria e em seguida empilhou o Paula. Então ficou dessa forma aqui, ó. O primeiro valor é o último que foi adicionado, no caso Paula. Removendo os dados da pilha, né? Desempilhando, a gente vai usar a função dsStackPop, que ela vai remover o primeiro elemento, né? O do topo da pilha. E ao mesmo tempo ele vai retornar o valor. Aqui no exemplo a gente vai guardar o valor retornado pela função dsStackPop na variável val. Aqui a gente colocou no primeiro argumento o identificador da pilha. Vamos ver de forma gráfica. A gente aqui tinha essa pilha com Maria, Ana e Clara. Quem está no topo é Maria, então ela que foi o elemento que sumiu, né? Que foi deletado. Mas antes a gente guardou ele na variável val. E sobraram só dois valores, Ana e Clara, sendo que Ana é o novo topo da pilha. Retornando os dados sem deletar, né? Porque o dsStackPop, que é esse daqui que a gente estava vendo, ele pega o valor, né? Ele retorna, mas já deleta, ele tira o valor do topo da pilha. Esse dsStackTop, né? Ele não deleta o valor, ele só retorna. Então aqui no exemplo a gente retorna o valor do topo e guarda na variável topo. Vamos ver de forma gráfica. Aqui ó, a mesma estrutura de antes, né? Que tem o valor Maria. Então o valor Maria vai ser guardado na variável topo, mas não vai ser deletado como se a gente estivesse usando a variável stackPop. Limpando a pilha, né? Aqui a gente vai remover todos os elementos da pilha com dsStackClear. Então ela vai ficar vazia, destruindo a pilha. A gente vai usar a função dsStackDestroy e colocando aqui o identificador pilha para mostrar qual pilha deve ser destruída. Depois a gente não vai poder usar esse identificador pilha. Se a gente quiser usar ele de novo como uma pilha, a gente tem que usar a função dsStackCreate e criar uma nova pilha. Verificando se a pilha existe. Novamente a função dsExist
onde aqui no segundo argumento a gente define que é uma pilha que a gente está verificando se existe, né? Como nos outros estruturas, né? A gente usou DS-Type Grid, List, Priority, Queue. Então aqui a gente usou Stack. E ele vai retornar True se a pilha existe e False se ela não exista. DS-Stack Empty, né? Oita, que linha torta que eu fiz agora. Pera, vou até apagar porque ficou bem cabuloso essa linha. DS-Stack Empty. Ela verifica se a pilha está vazia ou não. Retorna True se ela tiver e False se ela não tiver. Retornando o tamanho da pilha. A gente usa o DS-Stack Size e a gente retorna um valor. Aqui no exemplo a gente guarda na variável tam. E caso ela tenha um ou dois elementos, ela vai guardar nessa variável aqui, certo? Salvando as pilhas, a gente vai usar a função DS-Stack-Write e ela vai gerar uma string conforme os dados que a gente tem na nossa pilha. Aí ela vai pegar essa string, né, que é embaralhada, ela não tem os dados igual você guardou, como se fosse codificada, e vai guardar no variável dados. Aí você vai poder pegar esses dados e escrever no arquivo ini, escrever no arquivo de texto, para ele ser lido mais tarde pela função dsstackRead, que é a próxima função aqui para carregar as pilhas. A gente vai usar a função dsstackRead, colocar o identificador da pilha, né? Essa pilha ela já tem que ter sido criada com o dsstackCreate, e aqui a gente usa no segundo argumento a variável dados que a gente tinha salvado anteriormente. Essa variável a gente pode preencher ela lendo de um arquivo ini, de um arquivo de texto, ou mesmo que a gente tenha guardado mais cedo, né? Então, com isso daqui a gente finaliza a parte de pilhas e a parte das estruturas de dados mais simples, né? A gente fez 3 estruturas de uma vez, porque são bastante semelhantes. Foram as filas de prioridade e, por fim, as pilhas. A próxima será os mapas, né? Serão os mapas, que são uma estrutura bastante diferente das outras, né? É bastante diferente de lista, é bastante diferente de grelha, fila, enfim. Então eu só vou ficar devendo os exemplos, né? Como eu falei, eu vou postar durante a semana. Se eu já postei, né? Eu vou colocar uns avisos aqui, né? Se você ler a descrição também, você vai ver aqui no card um aviso falando que já tem o exemplo. Aí você vai poder ver as operações dessas pilhas, filas de prioridades, que tem alguns entraves porque são um pouco difíceis de implementar para a questão de jogos, né? São estruturas simples, você viu que é fácil inserir, é fácil deletar, mas uma aplicação assim simples que você vai usar já de imediato não tem muito para agora, né? Você pode usar uma lista que é mais simples, você pode usar uma grelha também, que é mais eficiente do que usar uma fila de prioridade ou uma pilha. A gente vai especificar melhor nos exemplos, você vai ver com mais calma, mas por enquanto é isso mesmo. Até a próxima, pessoal.